Oi, gente. Hoje eu vou comentar sobre os capítulos 7, 8, 9 e 10 do livro O Médico e o Monstro. Esse é o terceiro vídeo em que eu estou fazendo a análise dos capítulos e aqui eu encerro com essa história, né, do Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. No capítulo 7, o Utterson e o Enfield estão caminhando juntos novamente pelas ruas de Londres, como no início do livro. A história volta à sua cena inicial, e desta vez a ausência de Hyde apenas aumenta a sensação de perigo sobre a casa, como uma calmaria antes de uma tempestade. Agora que a rua e a casa foram manchadas com a história da violência de Hyde, não há como voltar à inocência de Utterson e Enfield na primeira caminhada de domingo. Jekyll está preso dentro do seu laboratório. Ele se tornou um prisioneiro físico, assim como um prisioneiro de sua própria dualidade interna. Esta sala é um símbolo da maneira como ele trancou sua personalidade e manteve seus amigos à distância. Enquanto o Utterson segue o criado Poole, são descritos elementos da paisagem. É um padrão famoso no horror gótico que esses elementos particulares da paisagem e da atmosfera sirvam para prever a mudança do destino dos personagens. Aqui, a noite tempestuosa e a conhecida rua mal-assombrada do laboratório de Jekyll são o suficiente para causar medo e suspense. Quando o Utterson chega à casa de Jekyll, os empregados estão todos reunidos na sala, com medo e chorando. Esta é uma visão notável em uma sociedade tão convencional onde Utterson sempre encontrou os servos nas mesmas posições. Agora, de repente, os servos se tornaram pessoas reais para ele, mas sua negação o faz esquecer o medo deles e se preocupar mais com a violação do dever ao deixar seus postos. Então aqui a HQ, né, que eu havia comentado, a história em quadrinho do Médico e o Monstro, mostra essa cena onde todos os empregados estão reunidos. E o Utterson até pergunta por que todos eles estão aqui. O criado do Dr. Jekyll, o Poole, dá instruções a Utterson, mas ele ainda não explica que tipo de mudança ele encontrou em seu mestre. Ele lidera Utterson e constrói seu suspense da mesma forma que somos levados cegamente pela história. As possibilidades do que causou a mudança na voz e no comportamento de Jekyll são muitas, e Poole busca uma explicação razoável. Então ele acha que o Sr. Hyde matou o Dr. Jekyll e por isso que a voz está diferente, porque não é a voz dele. Então ele está sempre procurando razões lógicas e racionais para uma coisa que é meio sobrenatural. Então aqui de novo a história em quadrinho, ó. Meu Deus, essa não é a voz de Henry. Soou como Edward Hyde. Embora as atividades de Hyde tenham sido anormalmente grotescas, a presença de medicamentos, instrumentos científicos e químicos em torno da história deu um pano de fundo de razão e legitimidade. Agora que esses produtos químicos estão sendo considerados impuros, o lado sobrenatural começa a reinar. Então, aqui até deixei a figurinha do sal, né? Que eles falam que é um sal impuro, e é graças a esse sal que o Dr. Jekyll consegue, né? Sua poção, que ele consegue se transformar, ou no Sr. Hyde, ou ele se transformar de volta no Dr. Jekyll. E antes eu estava até pensando sobre isso, e é muito interessante, porque se não fosse esse lado da poção, tudo poderia ser meio psicológico, né? Estar na cabeça do Dr. Jekyll, tudo isso, essa dualidade e tudo mais. Mas o lado sobrenatural é devido a essa substância, porque a transformação ocorre, né? Ele fala que ele sente dor ao se transformar, e tudo isso é muito interessante no romance, como que o autor usou dessa poção para ser um argumento para ele se transformar. E o legal também é que ele fala que a fórmula da poção não deve ser descrita. Então, o Dr. Jekyll não fala sobre os componentes, não fala sobre nada disso.
Mas fica, né, a curiosidade. O Utterson vê o corpo de Hyde no chão, convulsionando, e ele assume que Hyde cometeu suicídio. Ele sempre segue a razão, mas há uma sugestão de que, na realidade, talvez ele se concentre na razão para evitar enfrentar as pistas estranhas à sua frente. Há uma procura pelo corpo de Jekyll que não é encontrado. Este é um exemplo perfeito de personagens lutando por uma explicação razoável, mas cada nova sugestão razoável acaba não sendo correta e a própria razão passa a parecer insuficiente. A verdade do mistério está por trás de camadas de documentos, selos e condições que passam a responsabilidade de um homem para outro. Agora, o Utterson tem essas explicações em suas mãos, com liberdade para descobrir sua confissão, mas ele hesita. Seu medo é típico do medo da sociedade que Stevenson descreve. A verdade é uma coisa assustadora e Utterson instintivamente se esquiva dela. Ao longo do romance, já foi dito outras vezes que um documento só deveria ser lido em caso de morte ou desaparecimento de alguém. Agora tudo está finalmente sendo revelado. Nesse momento de revelação, entretanto, Utterson volta-se mais uma vez para a guarda de segredos, indo a um lugar privado para ler o conteúdo das cartas, e ao fazê-lo, permitindo-se controlar as informações e talvez proteger a reputação de seu amigo. Então, no final do livro, né, adiantando lá para o capítulo 10, a gente sabe, né, que termina o relato do livro com a confissão de Jekyll, mas em hora nenhuma fala o que o Utterson fez com a carta do Jekyll e a carta do Lennion. Não se sabe se ele falou a verdade para os policiais, não se sabe porque o autor não colocou isso na história. Mas, ao meu ver, ele não deve ter falado nada para proteger a reputação de seu amigo. No capítulo 9, nós temos a carta em que o Dr. Lennion relata os eventos de acordo com a perspectiva dele. Então, a carta que Lennion descreve começa com uma confissão do afeto que Jekyll sente por Lennion, mas também inclui uma espécie de acordo, de um sacrifício de um pelo outro, que ofusca a honestidade dessa confissão. Isso porque o Dr. Jekyll escreve uma carta para Lennion pedindo um favor a este. E Lennion representa a última esperança de Jekyll. Bem como a própria história, este documento usa seu encobrimento enigmático da verdade para atrair Lennion e deixá-lo sem escolha, a não ser seguir suas instruções. A recusa de Jekyll em confessar continua durante este capítulo. Neste capítulo, a razão e a loucura são continuamente colocados em conflito. O Dr. Lennion explora o estudo de Jekyll, sugerindo que a resposta a toda essa estranheza envolve algo racional, como uma reação química, mas a tarefa em si é tão inexplicada e incomum que Lennion tem certeza de que o médico perdeu sua sanidade. As crenças ao longo da vida de Lennion na razão e nas verdades científicas estão sendo ameaçadas, e os nervos e ações frenéticas de Hyde sugerem que este experimento está prestes a construí-lo ou destruí-lo também. A menção ao diabo pressagia que estamos prestes a cruzar a fronteira entre a ciência e o sobrenatural. Aqui está a tão esperada explicação para cada virada traumática dos eventos. Os personagens estiveram tão ocupados procurando por respostas racionais e lógicas, tentando usar sua razão, que julgaram mal o interesse de Jekyll pelo misticismo e pela experimentação científica. Tal interesse é explicado no capítulo 10, em que ele fala que ele queria separar essa alma dele, do bem e do mal, em dois corpos. E esses corpos, de acordo com ele, ele queria que fossem diferentes, né? Mas, na verdade, ele não consegue isso. O que ele consegue é, ora, se transformar na figura do mal, que é o Mr. Hyde, e ora, voltar para o estado do bem que ele viveu a vida toda, né? Que é o Dr. Jekyll. A verdade é muito mais horrível do que eles suspeitavam, porque é tão imprevisível e tão contrária às suas crenças racionais,
E é por isso que Lannion está tão mudado pelo que vê. E é por isso que ele fala que tem muitos traumas, né? Depois que ele viu quem é o Sr. Hyde, né? Qual que é a identidade verdadeira dele, que é o Jekyll. Então, depois disso, ele fica completamente louco, né? Ele fala que não consegue dormir mais e por aí vai. No capítulo 10, nós temos, finalmente, a confissão do Dr. Jekyll. A introdução do capítulo final e da carta de confissão de Jekyll é a primeira vez que temos acesso aos detalhes da vida dupla secreta de Jekyll. O misticismo é um tipo de filosofia que lida mais com a religião e superstição do que com a matéria física do mundo. O caráter de Jekyll é uma massa de contradições. Sua carreira científica e sua personalidade dividida causam um abismo entre sua vida profissional e privada. O autor opta por não entrar em detalhes sobre a poção. Isso eu já havia falado, né? Ele não fala quais são os componentes, não fala nada sobre a poção. Isso pode muito bem ser porque ele deseja que demos um salto de fé e acreditemos que a transformação é real. O Jekyll deseja tornar-se claro e público sobre sua identidade dividida. Para ele, a transformação em Hyde significa mais do que um milagre da ciência. É sua chance de ser ele mesmo, de falar as coisas que sempre silenciou ao longo da sua vida inteira, né? Ele silenciou o lado mal dele. O ato de olhar no espelho para a manifestação de todos os seus desejos malignos reprimidos é um ato simbólico e momentoso. As duas identidades de Jekyll não são, na verdade, os dois lados da mesma moeda. Hyde, que esteve na sombra de Jekyll até agora, foi liberado com maior força do que exerceu como um alter ego secreto reprimido, e agora está assumindo, colocando Jekyll nas sombras. Ele não é mais apenas um estranho sobrenatural, ele está tendo uma vida real com propriedades e dinheiro. Assim, a mudança no equilíbrio entre o mal e o bem tinha sido uma luta interna para Jekyll, mas agora ele não pode controlar fisicamente a transformação. A ciência deixou de ter muito poder e agora parece pequena em comparação com as leis inexplicáveis que governam Hyde. O problema que ocorreu com a duplicidade de Jekyll é que seus dois eus, embora separados o suficiente para levar suas próprias vidas, compartilham a mesma memória. Então, não é só a compartimentalização do corpo, mas também da memória. O Jekyll relembra todos os eventos da vida de Hyde e os eventos de Jekyll, como matar o Sir Carol. Então, ele pode narrar as sensações que ele sentiu, né, quando ele atacou, e é por isso que ele entra um dilema ali, um dilema moral. Ele sente um sentimento terrível depois que ele relembra dessa sensação. O problema que antes era natural e sobrenatural assume um tom moral. A autoridade se separa da moralidade quando Jekyll sente toda a culpa pelos atos de Hyde. A descrição da jornada de Hyde e seu tempo na pousada, tentando se manter ocupado e fora de vista, acentuam o quão mal contida sua raiva e qualidades animais são. É como se ele estivesse prestes a explodir com toda a energia negativa que carrega. E, no final do capítulo, né, o livro termina com Jekyll narrando que em breve ele vai morrer. Porém, seu corpo continuará vivo e quem estará no controle será o Sr. Hyde. Ele mudou a natureza da morte assim como mudou a natureza da vida, de uma forma que sua morte nem mesmo é a dele. Ele está deixando um cadáver vivo para trás. E agora chegamos ao fim do vídeo e ao fim do livro, né? Esse é o terceiro e último vídeo que a gente finalizou. E lembrando que a próxima leitura coletiva será o livro da Jane Austen, que chama Emma. E então eu também vou fazer vídeos, né? Comentando os capítulos e fazendo uma análise bem legal. Então até a próxima, pessoal!